Boa noite, querido, graça e paz, amém? Glória a Deus. Estamos na última mensagem da série Flua em Nós, a vida que flui, e o tema é Cristo em Nós, naturalmente, desse ano, mas eu quero falar com vocês hoje sobre a última parte dessa série que tem como tema cheio de fé. A vida que flui é cheia de fé. E antes de ler, eu quero orar mais uma vez. Feche os seus olhos, por favor. Pai, obrigado, porque temos o privilégio de estar na Tua presença. Obrigado, Pai, porque Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, Tu és santo. Nós nos curvamos diante do Senhor, reconhecendo que tudo que nós temos e somos vem do Senhor. E por isso eu te peço que o Senhor flua neste lugar, que o Senhor traga a Tua palavra, através da minha vida, que isso tenha não apenas gere em nós o entendimento, mas que possa de alguma forma gerar em nós posicionamento novo para viver a Tua vontade. Eu oro isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quero ler com vocês hoje Atos capítulo 11, versículos 22 até o 24. Atos capítulo 11, versos 22 a 24. Enquanto os irmãos estão abrindo a palavra de Deus, abrindo o aplicativo de vocês, eu quero só um comunicado a vocês após o culto. Eu quero uma reunião rapidinha com todos os adolescentes que fazem parte do GP do Sul, tá bom? Da região de Howell, de Jackson, juntamente com seus pais, tá bom? Vamos definir a questão do GP de vocês lá. Então, jovens adolescentes que fazem parte do GP lá do Sul, tá? Então, após o culto, uma reunião aqui na frente comigo, tá? Atos 11, 22 a 24 diz o seguinte: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, alegrou-se e os encorajou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Que tremendo. O texto diz que neste fato, ou notícias desse fato, que fato é esse que o texto está dizendo aqui para nós? Bom, vamos lá. A partir do capítulo 8 de Atos, você tem a igreja se espalhando. Após a morte de Estevão, a igreja se espalhou, saiu de Jerusalém e foi para tudo que é canto. Em especial, foi para a cidade da Antioquia. E ali, então, o que saiu de Jerusalém, cristãos saíram de Jerusalém, foram para Antioquia e ali começaram, então, a pregar a palavra, a viver o evangelho do Senhor Jesus. E o evangelho cresceu e alcançou muitas pessoas, em especial pessoas que não eram judias, eram pessoas da Antioquia, portanto, gregos, pessoas de outra nacionalidade. E isso era a grande novidade. Porque no começo, basicamente, tudo consistia em o judeu convertido ou aqueles que vinham para Jerusalém e ali se convertiam ao Senhor Jesus, portanto, os judeus convertidos ao Senhor. E agora se espalhou a notícia e muitas pessoas que não eram judias vieram a se converter ao Senhor Jesus. Então, a igreja em Jerusalém, que é a igreja sede, a igreja principal, a primeira igreja, sabendo disso, lá estavam os apóstolos, resolveram mandaram Barnabé para ver o que estava acontecendo em Antioquia. E ao chegar lá, ele viu o que estava acontecendo naquele povo, e diz o texto que ele viu a graça de Deus entre eles. Ele se alegrou por ver o mover de Deus acontecendo no meio daquele povo, que não era de origem deles, no início da igreja, mas viu a graça de Deus sendo derramada entre eles. Ele não viu uma igreja estruturada, ele não viu uma igreja bem formada, não viu uma igreja bem estruturada, não viu uma igreja com louvor pronto, não viu uma igreja com a diaconia pronta, não viu a igreja com o ministério infantil pronto, mas o que ele viu foi a graça de Deus agindo entre eles. Ele viu o mover de Deus entre eles. Posso ouvir um amém ou não? Os irmãos estão aqui, amém? Então ele viu isso de forma maravilhosa. Mas algo que me chama a atenção nesse texto é que diz sobre Barnabé. Diz o seguinte: ele era um homem bom. Quando fala sobre bom, alguém que tem um coração voltado para o outro. Viu um coração bom, um homem bom, mas também viu um homem que era cheio do Espírito Santo e também cheio de fé.
Características de um homem servo de Deus, que entendeu a missão que o Senhor falou, entendeu o seu chamado, entendeu o motivo pelo qual deve viver de agora em diante. Era um homem bom, um homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé. E quando eu pensei nisso, eu fui estudar um pouquinho mais sobre qual é a diferença de ser um homem que tem fé e um homem que é cheio de fé. Qual a diferença de um homem que tem fé em Jesus, tem fé na palavra de Deus, e o homem que é cheio de fé? E olha o que eu encontrei. Um homem que tem fé é uma pessoa que acredita em Deus, é um homem que confia no mover de Deus, que ora, que crê na promessa de Deus e vive disso, porque acredita nisso, ora e acredita, clama e acredita que Deus vai responder. Isso também significa que é uma pessoa que acredita na palavra de Deus, acredita no que foi ensinado pelos apóstolos, naquilo que Jesus disse. É uma pessoa que crê em Jesus Cristo, crê no sacrifício de Jesus, crê na morte de Jesus, na ressurreição do Senhor Jesus. Esse é um homem que tem fé. Mas então, o que é o homem que é cheio de fé? O que é um homem que é cheio de fé? Bom, cheio de fé, segundo o texto, é viver de um jeito em que a confiança em Deus já se tornou parte de quem Ele é. Porque ter fé é ter momentos que você acredita em Deus. Eu creio em Deus, estou na igreja, estou ouvindo, estou orando, creio em Deus. Agora, quem é cheio de fé é aquela pessoa que vive dessa fé, que acredita em Deus e vive disso que acredita, dessa crença no Senhor. Ele não depende de um momento para acreditar, não depende de uma situação difícil para orar ao Senhor, não depende de uma circunstância que mudou para clamar a Deus, não depende de umas circunstâncias, mas alguém que entregou sua vida ao Senhor e vive dessa fé por onde passa. É diferente, é diferente. Quando a gente vive pela fé, eu vivo condicionado à minha crença em Deus. Eu vivo condicionado não àquilo que eu estou vendo, mas naquilo que eu acredito em Deus. Isso muda a minha perspectiva de olhar. A palavra diz que Barnabé era um homem assim. A palavra também diz que Estevão também era assim. Atos capítulo 6 fala desse homem. Eles não apenas tinham momentos de fé, mas eles viviam dessa fé transbordando o tempo inteiro. E isso muda radicalmente a vida de uma pessoa. Eu queria que você guardasse uma coisa que mexeu na minha mente quando eu escrevi sobre isso aqui. Ser cheio de fé é não saber mais viver de uma outra forma. Ser cheio de fé é não saber mais viver de outra forma. Porque isso revela exatamente a essência do seu coração. Eu, quando estava fazendo trauma, essa época, agora nos finais, os últimos capítulos, está acabando amanhã, acaba Atos, mas eu comecei a entender claramente quem é o apóstolo Paulo. Paulo se converteu ao Senhor quando tinha lá no capítulo 9 de Atos, e daí em diante ele compreendeu que o motivo real dele viver não era as coisas, os seus sonhos, não era o seu desejo, mas é viver pelo chamado a qual Deus tinha lhe dado. E quem entende essa verdade vive compreendendo que tudo que consiste na sua vida é viver pela fé. Quando eu vivo pela fé, significa que eu vivo por um chamado maior. Eu vivo por aquilo pelo qual o Senhor me chamou. Eu vivo com a compreensão que eu vivo para essa realidade maior. Ah, mas todo mundo tem chamado? Todo mundo tem um chamado. Qual é o seu primeiro chamado? Ser filho de Deus. Seus irmãos entenderam ou não? Você é filho de Deus? Você tem que viver disso. O que significa viver com a convicção que é filho de Deus? Depender do Pai, se relacionar com o Pai, conviver com o Pai todos os dias. Relação com Ele é diferente. Não é você falar com Deus de qualquer forma, mas é conviver com Ele, porque Ele é a que salvou você. Ser filho é aquele que é salvo em Cristo Jesus. Ser filho é aquele que nasceu de novo. Ser filho é aquele que compreendeu que a sua vida agora não consiste baseado naquilo que o mundo oferece, mas baseado naquilo que Deus te entregou. Ele te deu vida nova, Ele te deu salvação, Ele te trouxe esperança, Ele te deu tudo que você precisa, porque está tudo nele. A vida que você tem é Ele que te deu. Quem entende isso, entendeu que esse é o seu chamado maior. Eu vivo com essa identidade. Quando eu vivo assim, eu compreendo que eu tenho que viver pela fé. Cheio de fé.
Então, olhando a vida de Barnabé, eu quero trazer a vocês 4 coisas que eu aprendo com Barnabé sobre ser cheio de fé. Primeira coisa, ser cheio de fé, ele enxerga a graça nos outros. Enxerga a graça de Deus nos outros. Ele enxerga a graça onde outros veem problema. O texto diz, em Atos 11, versículo 23, quando viu a graça de Deus naquele povo, ele se alegrou. Barnabé chega em Antioquia, um lugar diferente, um lugar novo, era uma outra realidade. Ele poderia chegar lá e simplesmente focar em outra coisa, olhar no que estava faltando, olhar naquilo que estava errado entre eles, olhar naquilo que precisava ajustar. Mas não, ele viu outra coisa, ele viu o mover de Deus entre eles. Chegou no ambiente e ele viu como Deus estava agindo no meio daquele povo. E isso é você andar cheio de fé. Porque você não vai lá para poder criticar, zombar, você não vai lá para questionar, você não vai lá para negar o que está acontecendo, você vai lá porque você vai ver a graça de Deus. Queridos, a fé não é negar a realidade, a fé é enxergar Deus dentro dela. Quem está vazio de fé, quem não vive pela fé, quem não vive como cristão, sempre vê problema nas circunstâncias, sempre vê problema numa situação, sempre vê problema numa família, sempre vê problema nos outros ambientes, mas quem está cheio de fé, sempre vê a ação de Deus no meio do povo. Sempre vê isso. Há um tempo atrás, eu estava no meio de algumas pessoas conversando sobre o mover de Deus, sobre a graça de Deus. E interessante que a conversa entre nós sempre era baseada em política, baseada em circunstâncias difíceis, baseado naquilo que o Brasil está vivendo, naquilo que os Estados Unidos está vivendo, ou seja, era tudo para levantar crítica ou questionamento, governo X, governo Y, o povo vivendo por isso, por aquilo, ou seja, o clima estava meio tenso, chato de conviver, chato de se conversar. Até uma hora alguém me perguntou, o que o senhor acha disso? Aí eu falei assim, olha, o que eu acho é o seguinte, a minha devocional de hoje, eu mudei o assunto completamente. O que Deus me disse hoje, na minha devocional, foi que Paulo entendeu que o mundo era terrível. Ele estava preso, vivia corrompido, numa situação onde as pessoas estavam corrompidas, mas ele não abriu mão daquilo que era mais importante, que era viver para falar de Jesus. Eu mudei o assunto completamente. Quem é cheio de fé, ele mesmo que o ambiente não seja legal, ele vê a graça de Deus e leva a graça de Deus no ambiente. Você é cheio de fé ou só é alguém de fé? Quando a gente olha para a vida de Barnabé e pensando para nós, ser cheio de fé é viver a partir do que nós cremos. E não abrir mão disso por nada. Não abrir mão disso por nada. Barnabé, ele escolheu primeiro enxergar a ação de Deus naquelas pessoas. Ele não foi com o nariz empinado, ele não foi como alguém superior, ele não se achou como o dono da verdade. Ele chegou lá e ele viu a ação de Deus entre eles. É bem verdade que quando nós estamos cheios de fé e vemos a graça de Deus nas pessoas, no ambiente, a gente tem uma reação diferente. A gente se alegra. Porque quando você não se alegra, talvez seja um indicativo que você está vivendo muito baseado na sua lógica humana. Porque a alegria é reflexo de alguém que está cheio de fé. Quando estamos vazios, nós só vemos problemas, e nós queremos resolver do nosso jeito, queremos controlar tudo da nossa forma, queremos determinar como tem que acontecer, a gente gosta de mandar, a gente gosta de controlar do nosso jeito, mas quando a gente está cheio de fé, a primeira coisa que a gente faz, a gente chega num ambiente, a gente procura ver a graça de Deus agindo entre eles. Isso que Barnabé fez e é o que a gente tem que fazer. Eu queria trazer uma orientação a vocês em nome do Senhor Jesus. Quando vocês chegarem em casa, por favor, procurem enxergar a graça de Deus na casa de vocês. A casa às vezes está com um clima às vezes tenso,
Às vezes houve discussão em casa, às vezes está uma crise financeira, às vezes está uma crise conjugal, às vezes está algum problema acontecendo entre vocês. Não tem problema, isso faz parte da vida. Mas você, seja um homem, seja mulher, cheia de fé. Quando chegar em casa, em nome do Senhor Jesus, se existe Deus habitando em você, chega neste ambiente e chega lá, olha, chegou o homem de Deus, chegou a mulher de Deus e olha o que Deus está fazendo. Mas Deus não vai fazer nada. Com certeza Ele está fazendo. Porque muitas vezes nós é que não gostamos de ver problema. Ou quando nós só vemos problema, é porque a gente não está vendo a graça de Deus. Porque o problema sinaliza que tem algo que precisa ser corrigido. E quando precisa ser corrigido, significa o seguinte: a graça de Deus está avisando. Vamos corrigir essa parte. Entende? Tem dor, tem problema, tem crise. É um ótimo lugar para a graça de Deus se manifestar. Que seja você o primeiro a olhar como Deus está agindo e como Deus vai agir. Não seja daqueles que chegam e vê o ambiente, critica, zomba, fala mal. Para com isso. Seja alguém cheio de fé. Chegue alguém que tenha palavras de fé no ambiente onde você está. Pastor, não consigo. Consegue. Como? Seja cheio do Espírito Santo e de fé. Simples assim. Se posicione. Barnabé se posicionou e escolheu fazer isso. A segunda coisa que eu aprendi com Barnabé, que cheio de fé, ele encoraja os outros. Ele encoraja os outros. Atos 11, 23 diz, e os encorajou. Encorajou a todos, gente. Encorajar é levantar o ânimo. Encorajar é você colocar as pessoas para cima. Barnabé ele não chega pressionando o lugar. Ele não chega para questionar aquele povo. Ele chega para levantar as pessoas porque ele viu Deus agindo entre eles. Quem está cheio de Deus não espalha medo, não espalha crítica, não fica questionando, não fica trazendo palavras negativas, não fica trazendo zombaria no meio, mas ele chega trazendo coragem e esperança. Gente, como é bom você conviver com pessoas que têm sempre palavra de esperança e encorajamento. E como é terrível você conviver com alguém que reclama de manhã e de noite. Você conhece alguém assim ou não? Reclama. Tem alguém na sua casa que reclama de manhã e de noite? Eu queria te aconselhar você comprar um durex. Sabe aquele durex? Cinza, que gruda. Se tem alguém na sua casa que vive reclamando manhã, tarde e noite, já anda com o durex segurado na mão. Para a pessoa saber que ela está reclamando muito. E quem sabe seja a hora de você começar a dizer o seguinte: vamos agradecer a Deus pelo que Deus fez? Seja quem é cheio de fé. As palavras são cheias de encorajamento, de esperança. Mude o vocabulário, gente. Agora, quando a gente está com o coração vazio, sem Deus, quando a gente só vê problema, a gente vive e chega num ambiente para ameaçar os outros. Chega num ambiente para questionar por que o outro está conseguindo aquilo. Chega num ambiente porque você não gosta porque o outro está crescendo. Você se incomoda porque o outro está sendo feliz. Você fica triste porque o outro está alegre e você não está. Não pode ser assim, gente. Não pode ser assim. Quando estamos cheios de fé, a gente para de competir com os outros. A gente começa a perceber a ação de Deus nas pessoas e a gente então tem que ter uma atitude muito triste, ou muito boa. A gente tem que perceber como Deus está abençoando o outro e nos alegrar com ele. Gente, isso é muito importante. A gente tem que ser daqueles que não têm inveja dos outros. A gente tem que ser daqueles que a gente elogia, agradece porque o outro está conseguindo crescer, o outro está sendo abençoado. Está sendo abençoado. Às vezes pode não acontecer da forma como você quer, da forma como você espera, mas quando você vê que Deus abençoa aquela pessoa, meu irmão, minha irmã, se alegre com isso. Não tenha inveja do outro. Para com isso. Quem vive com inveja do outro tem um coração vazio de Deus.
E a inveja, segundo a palavra de Salomão, ela corrói os ossos, vai definhando você, vai deixando você doente. Quem vive invejoso não reconhece a graça de Deus na vida das pessoas. Aliás, não vive nem pela fé, não vive cheio de fé, vive com o coração vazio, sem vida, sem Jesus. Não entende como Jesus é bondoso com todos. Ele pode não responder a você no momento, mas responde a você num outro momento. Pode não ser agora que você vai ser abençoado, mas Deus está abençoando o outro. Glorifique a Deus porque Deus está abençoando o outro. A gente tem que compreender que funciona assim com o Senhor. Se alegre com a vitória do outro, meu irmão. Se alegre. O outro comprou o carro, comprou uma casa, se alegre com o outro. Não fique com aquele sentimento que ele perca tudo. Que o carro dele quebre. Que ele não consiga pagar as dívidas. Não é madeira, né? Não funciona. Sabe, gente, por favor, não tenha atitude assim. Seja daqueles que sejam homens e mulheres bons, cheios de fé e do Espírito Santo. Se alegre com a vitória do outro, com a conquista do outro, com o que o outro conquistou. Se alegre com isso, por favor. Não consegui conquistar muita coisa, está tudo certo, vai chegar o seu dia para isso. Está difícil enxergar, não tem problema, mas vai chegar um dia. Talvez não chegue como você espera, mas vai chegar. Quando eu perco a esperança, eu estou perdendo a graça de Deus na minha vida. Eu creio que quando nós oramos de verdade, queridos, quando a gente ora de verdade, fala com Deus de verdade, quando a gente conversa com o Pai, entendendo que Ele está com a gente o tempo inteiro, o ambiente onde a gente está é mudado. E a gente começa a mudar por dentro. E eu diria que quem é uma pessoa extremamente invejosa, não é uma pessoa que tem intimidade com Jesus. A pessoa que não gosta de elogiar ou de apreciar, de ver a graça de Deus na vida de outras pessoas, é uma pessoa que não ora muito, que não conhece Jesus de verdade. Porque quando você ora para Jesus, você conhece Jesus, você fala com Jesus e você se dispõe a viver com Ele, o seu coração muda e o ambiente onde você está também muda. Oração transforma. Eu conheço um título de livro assim. Se você não leu, convide, compra. Lá atrás tem esse livro. Terceira coisa que eu aprendo com Barnabé, cheio de fé, permanece fiel ao Senhor. Permanece fiel ao Senhor. Atos 11, 23 diz, Barnabé disse, permaneçam fiéis ao Senhor. Permaneçam fiéis ao Senhor. Barnabé não fala sobre começar algo novo. Barnabé não fala sobre iniciar um projeto diferente. Chegou lá e viu o que está acontecendo, então eu vou fazer alguma coisa, eu vou mudar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer vocês crescerem. Nada disso ele fez. O que ele fez foi dizer para eles, permaneçam fiéis ao Senhor. Queridos, permanecer fiel é não deixar a fé do começo se apagar. Permanecer fiel é você persistir naquilo que gerou em você a crença em Jesus Cristo. Aquilo que você viu em Jesus Cristo. Aquilo que você acreditou que Ele fez na sua vida desde o começo. Desde o começo. Quando você se converteu, quando você creu em Jesus Cristo, você tinha uma fé simples, uma fé singela, você confiava de coração ao Senhor, você cria em Jesus de verdade. E Barnabé, quando chega nesse lugar, diz, não percam isso de vocês, não percam a fé do começo que vocês têm, vocês podem amadurecer, mas não percam essa fé genuína, não percam o coração de vocês, mantenham isso até o final, mantenham até o final. Sabe, querido, a gente corre um grande risco de amadurecer na vida cristã, e achar que a nossa fé tem que ser diferente do que foi quando a gente começou a nossa vida cristã. A gente acha muitas vezes que fé é aquela que você pensa diferente, que você coloca na sua cabeça formas diferentes de acreditar em Deus.
Mas quando você vê, quando Jesus deu uma palavra muito dura para a igreja em Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse. Uma igreja que era madura, uma igreja que tinha uma doutrina firme, uma igreja que era fiel ao Senhor com tantas coisas. Mas Jesus disse, olha, eu tenho algo contra vocês. E quando Jesus tem algo contra vocês, isso é para mim e para você também. Vocês abandonaram o primeiro amor de vocês. Vocês esqueceram o essencial. Deixaram a fé de vocês se corromper. Vocês abriram mão daquilo que é genial, aquilo que é a essência da vida de vocês. Crê que Jesus faz milagres. Crê que Ele opera milagres. Crê que Ele faz coisas novas na vida das pessoas. Jesus faz milagres. Você crê nisso? Você duvida que Ele faz isso? Ah, mas Ele faz muito tempo que não faz. E daí? Mas Ele continua fazendo. Ele salva pessoas, Ele cura pessoas, Ele liberta pessoas. Ele é o mesmo Jesus de ontem, hoje, eternamente. Aquele que salvou você, essa fé que você teve no começo, não perca isso. Não perca isso. Quando você vê Atos dos Apóstolos, você vê Paulo o tempo inteiro falando de quê? Da sua conversão. Falando daquilo que Deus lhe revelou. Daquilo que Jesus falou com ele no começo. Ele não abriu mão daquilo que ele creu. Não é à toa que ele falou no final da sua vida que eu vou permanecer no caminho de Deus, crendo no Senhor. Eu não vou abrir mão da minha fé em Jesus, porque é isso que me sustenta. É o que me sustenta. Infelizmente, com o tempo, a gente acha que a gente tem que começar a crer diferente em Jesus. Mas não podemos fazer isso, não. A palavra que eu quero dizer a vocês hoje, para você viver pela fé, viver de fé ou cheio de fé, a orientação que Deus nos dá para mim e você hoje é: volta o seu coração para Ele. Volta o seu coração para Jesus. Volte a amar Jesus. Volte a crer nele como você sempre acreditou no começo. Sabe quando você acreditava, você lia a Bíblia, crendo que Ele fazia milagres na sua vida? Sabe quando você lia a Bíblia e você via, parece que as palavras se saltarem? Sabe quando você orava, crendo que Deus vai fazer milagres? Sabe quando você jejuava porque você acredita que Deus vai fazer isso? Meu irmão, por favor, volte a crer nisso. É isso que Barnabé está dizendo para aquela igreja. Não deixe isso se perder. Permaneça fiel até o fim. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Existe um cântico que até ouvindo o pastor Jackson lá no congresso que a gente estava agora, ele me trouxe à memória esse cântico, e eu sei que é muito importante para a gente sempre lembrar disso, que diz, eu quero voltar ao início de tudo. Lembram disso? Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, meus valores, eu quero reconstruir, eu vou regressar ao caminho, vou ver as minhas primeiras obras, Senhor. E eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor, porque eu quero voltar ao primeiro amor. É isso que a gente tem que lembrar todos os dias. Todos os dias. E eu quero contar a vocês um segredo que tem permeado a minha vida já há um bom tempo e que essa época tem ficado mais em evidência. Quando eu começo a ler sobre Jesus Cristo, o que Ele faz, o que Ele fez na minha vida e o que Ele faz na vida das pessoas, gente, eu fico constrangido, tamanho amor do Senhor e constrangido com o que Ele continua fazendo na minha vida. Por que eu estou falando isso? Porque a minha vida de oração tem mudado a minha perspectiva de entender como tem que ser a minha vida com o Senhor. Então eu sempre fui de orar, sempre fui de buscar o Senhor, sempre fui de entender como Deus, procurar entender como Deus está agindo. Mas uma das coisas que tem me encantado na comunhão com o Senhor Jesus é compreender que eu posso falar com Ele todos os dias e eu saber que Ele está comigo todos os dias. Mas muitas vezes Ele não responde nenhuma das minhas orações. E está tudo certo. Porque o que Ele me ensina, que o que mais importa é a presença dEle, não são suas respostas. Quem entende essa verdade,
vive de fé em fé. Vive cheio de fé. E compreende que a gente tem que permanecer firme e fiel ao Senhor até o fim. Eu estava compartilhando, fui pego de surpresa na quarta-feira, o pastor Elias Dantas me ligou, teve um pastor que não pôde, ele ia dar um workshop no Congresso de Encorajamento, agora que a gente estava lá em Connecticut, e na quarta-feira ele me ligou, Heber, você poderia dar um workshop? Um dia antes de começar o Congresso. Eu disse, posso, mas eu vou falar do meu livro. Vou falar sobre oração. Porque isso está fresquinho na minha cabeça. Não, está tudo certo, pode ser. E aí eu fui falar sobre isso. E a minha alegria foi que, quando as pessoas estavam ouvindo e se interessando para poder entender o que eu estava falando sobre a questão da oração, que transforma, após aquele momento, um rapaz me procurou e disse, pastor, eu queria pedir um favor a você. Você poderia gravar um vídeo para mim, para postar no meu Instagram? Eu falei assim, você quer que eu fale o quê? Sobre oração. Você pode compartilhar isso? Eu faço perguntas, você responde, faço com o maior prazer agora. Ele me chamou, montou o cenário desenho dele, da câmera, pegou o microfone. Eu falei, eu sei muito bem disso, porque eu faço todos os dias, né? Pegou, tal, e aí ele começou a fazer perguntas para mim. Primeiro ele perguntou assim, o que você vê de bom participar de um congresso igual esse? Eu falei, olha, eu já estou nesse congresso há pelo menos, acho que uns 9 anos, falei assim. Eu acho que é 9 anos, 10 anos que eu estou vindo nesse congresso. E, para mim, toda vez que eu venho, o que me edifica não é somente estar no meio das pessoas, mas eu ouvir Deus falar através de pessoas diferentes. Cada um tem uma forma de pregar, cada um tem uma forma de ensinar, cada um tem uma forma de trazer a palavra de Deus que está compreendendo na parte do Senhor. Isso é muito rico. Isso é bom demais, porque abre a nossa mente para entender que Deus age de forma diferente no meio das pessoas. Mas o que mais me encanta é conversar com pessoas que compreenderam que a vida com Cristo não é de extraordinário em extraordinário todos os dias. É perseverar, ser fiel ao Senhor desde o começo, sem mudar. Lembro a primeira vez que eu conversei com o pastor Paulo Mazzoni, da Central de Belo Horizonte, e ele me disse o segredo da vida dele. O meu segredo da minha vida com Deus é que eu não abro mão do meu momento com o Senhor todos os dias. Conversando com o pastor Jackson um tempo atrás, ele até pregou nesse encorajamento, ele disse, o segredo da minha vida é que eu não abro mão do meu momento com o Senhor. 2 anos atrás, conversei com o pastor Michel Piragini, de Curitiba. Ele disse, o segredo da minha vida com Deus é meu tempo de oração todos os dias. E eu falei, Senhor, o Senhor está me ensinando que isso é o caminho que eu escolhi lá atrás e eu estou perseverando nisso. Eu entendi que o que mais importa para o Senhor não é aquilo que eu faço, é estar com o Senhor todos os dias. É ser perseverante na comunhão com o Senhor todos os dias. Não é ter resposta para tudo, não é receber do Senhor resposta em todos os momentos, mas é estar com o Senhor todos os dias. E eu falava isso naquele vídeo para aquela irmã. Fez entrevista, falei com ele 10 minutinhos. Ele já postou lá, eu não sei nem sei onde está direito, mas já postou. Mas para mim o que mais importa é repartir aquilo que eu estou vivendo. Esse tempo com o Senhor. E a última coisa que eu aprendo com Barnabé, que cheio de fé, não produz resultados, mas transborda de vida na vida dos outros. Quem é cheio de fé, transborda de vida. De vida. Atos 11, 24 diz, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Acrescentadas ao Senhor. Eu começo o culto aqui na frente. Não gosto de ficar muito lá atrás, não, porque eu me distraio com facilidade. Estamos aqui em meu lugar. Meu lugar, eu quero estar mais perto, concentrar mais, focar mais no Senhor, e eu não quero perder nada da parte de Deus. E quando eu saí, eu vim para cá, aí naturalmente sentei aqui, eu vi a igreja, eu vi vocês, e eu vi muitos espaços vazios. E a minha oração foi isso aqui, Senhor, que nós sejamos uma igreja cheia de fé, que tenha como consequência o produzir vida em outras pessoas.
assim as pessoas possam vir pelo nosso testemunho de vida. Porque estão vendo graça de Deus em nós. Estão vendo que a gente é daqueles que compartilham de Deus às pessoas. Nós não somos daqueles que vivem pesados. Você conhece alguém que chega num ambiente e ele já deixa o ambiente pesado? Chega carrancudo, bravo. Chega num lugar e só traz palavras de questionamento, de crítica. Alguns dizem, mas é meu jeito. Jesus transforma você se você deixar. Mas eu sou assim mesmo, carrancudo. Jesus pode mudar você se você deixar. Mas eu falo grosso mesmo. Jesus pode mudar você. Como? Vive de fé. De fé em fé. Persevere no Senhor. Tenha comunhão com Ele. Ele vai mudar você. E vai mudar você. Ah, mas o meu jeito é assim, beleza. Mas você pode mudar o seu rosto. Ser mais leve quando chega no ambiente. E quando você chega mais leve no ambiente, o ambiente muda. A igreja primitiva, lá em Jerusalém, ela tinha uma simpatia entre eles. Que as pessoas vinham e as pessoas eram recebidas com tanto carinho. Tudo mudava nelas, sabe por quê? Eram pessoas mais leves. Não eram pessoas sem problema, não eram pessoas que não têm dificuldade, eram pessoas que compreenderam que a vida consistia em viver para o Senhor Jesus. E dele tudo a gente melhora. Agora a gente consegue mudar de rosto. Eu lembro que eu pastoreava uma igreja no interior de São Paulo, e enquanto o louvor estava cantando na frente, eu sentava perto, eu estava também na frente, sempre gosto de sentar na frente, mas tinha uma pessoa no meio. Eu não vou nem perguntar para o Wesley se o Wesley vai confirmar isso no meio da igreja, mas... no meio do louvor, eu vou fazer o gesto que a gente percebe em algumas pessoas, tá? Se for você, eu não estou apontando bem para você não, mas quem sabe você podia mudar. Mas é o seguinte, o louvor começou, você está assim. Passou meia hora e o rosto está assim. Meu Jesus amado. Sério mesmo? Você não vê nenhuma graça de Jesus aqui nesse lugar? Nada agrada você neste lugar? Nada. Ninguém? Ninguém. Todo mundo é feio. Todo mundo é feio. Você não gosta de nenhuma música? Nenhuma. Gente, eu confesso a você, tem música que eu não gosto. Mas e daí? O fato de eu não gostar não significa que eu não vou cantar, não significa que eu não vou adorar o Senhor por causa dessa música. Sabe? O louvor, se eu for perguntar, eu tenho certeza que alguns cantam sem gostar daquela música. Fala a Deus, né? Porque às vezes acontece isso. E está tudo certo. Mas o que importa é o nosso coração diante de Deus. Porque quando eu faço isso com graça de Deus, diz a palavra do Senhor, muitas pessoas são acrescentadas no ambiente. Minha oração é que Deus faça isso entre nós, gente. Barnabé, ele não criou expectativa para crescer a igreja. Ele não foi lá para poder mudar a igreja, para a igreja crescer mais, não criou coisas diferentes, não pulou aquilo diferente. Ele não foi lá para mudar o ambiente da igreja, ele não fez nada disso. Ele só foi lá e viu a graça de Deus, e a consequência disso foi que a igreja crescia. A igreja crescia. E minha oração é que isso aconteça também no nosso meio. Basta sermos cheios do Espírito Santo e de fé. Porque quando isso acontece, o ambiente muda, o rosto muda, a alegria muda, a graça de Deus também muda. A gente muda o ambiente, porque a gente chega nesse lugar onde Deus está agindo poderosamente através de todos nós. Quero te convidar a ficar em pé, por favor. O louvor pode vir na frente já? Barnabé não carregava um peso para questionar, criticar ninguém. Ele não chegava num ambiente para poder zombar e mudar o que estava acontecendo. Ele não chegou para poder criar a roda naquele lugar. Mas Barnabé foi lá
Ele foi lá com a intenção de observar o que estava acontecendo. E quando viu a graça de Deus, ele se alegrou, ele desafiou as pessoas a permanecerem fiéis até o final. A linguagem deles era outra, a forma de se revelar no meio deles era diferente, porque ser cheio de fé significa que Deus ocupa mais espaço no nosso coração do que outras coisas. Quem é cheio de fé tem um coração cheio de Deus. Quando o meu coração está vazio de Deus, o meu olhar também vai ver outras coisas. Quando o meu coração está vazio de Deus, eu olho mais para as circunstâncias, eu olho mais para os problemas, eu olho mais para as dificuldades, mas quando está cheio de fé e cheio do Espírito Santo, meu olhar muda. Meu olhar muda. E eu pergunto a você, como é que está o seu olhar? Se o seu olhar está vendo só coisas que desacreditam, que pesam o ambiente, que traz desgraça ao lugar, que traz crítica, que traz questionamentos, talvez você precisa começar a mudar o seu coração. E o seu coração muda como? Oração, crendo em Jesus Cristo, se voltando para Jesus e obedecendo a palavra de Deus. A graça de Deus encheu o coração de Barnabé, porque ele viu algo acontecendo naquele lugar. Que o meu e o seu coração também aconteça a mesma coisa. Quando você chegar no ambiente, veja Jesus agindo naquele lugar. Veja. Mas eu não estou vendo. Peça para que o Senhor abra os olhos para que você possa ver. Possa ver, em nome do Senhor Jesus, que o seu coração se encha do Senhor para isso. Feche os seus olhos agora, por favor. E vamos orar. Senhor, eu quero me achegar a Ti nesta hora. Quero te pedir, meu Jesus, que o Senhor enche o nosso coração outra vez com a Tua presença. Que a gente volte a crer no Senhor como nós sempre, ó Deus, cremos desde o começo. Que a gente volte a confiar no Senhor, porque o Senhor sempre é bondoso conosco, o Senhor sempre está conosco. Mesmo que não responda da forma como nós queremos e esperamos, mas o Senhor nunca nos abandonou. O Senhor sempre esteve, sempre estará conosco. Somos gratos ao Senhor por isso. E por isso te pedimos, Pai, por favor, que o Senhor nos encha do Teu Espírito e também nos dê, ó Deus, essa porção de fé que nos leve a viver cheios de fé todos os dias. Senhor, onde houver cansaço, onde houver dificuldades, sopra vida em nós. Onde houver medo, insegurança, ó Deus, produz confiança em nossos corações. Onde houver, ó Deus, dificuldades por problemas, seja de saúde, Senhor, gere em nós a esperança que o Senhor vai gerar cura, vai levar cura aos nossos corações. Onde houver, Senhor, desavença entre as pessoas, seja em casa, seja no trabalho, eu te peço, por favor, move o nosso coração para poder ver graça, a Tua graça agindo entre nós, Deus. Nós cremos no Senhor, o Senhor prometeu que estaria conosco, o Senhor está conosco, então abre os nossos olhos espirituais, abre nossa mente para poder ver o Senhor agir, nos leva a acreditar nas coisas básicas da vida cristã, nos leva, Senhor, a perseverar no Senhor, nos leva a crer no Senhor desde o começo e nunca abrir mão disso, Senhor, que a nossa palavra, que a nossa forma de agir no ambiente seja cheia de pessoas que são cheias de fé, porque creem no agir do Senhor, creem na ação poderosa do Senhor, creem que o Senhor tem poder de mudar até o ambiente onde está carregado, pesado. Nos usa para isso, Pai, nos usa para mudar o ambiente, nos usa para fluir no Espírito Santo onde nós estivermos, nos usa para mudar as palavras do lugar, nos usa para trazer a graça do Senhor no lugar, nos usa, Senhor, por favor, nos usa tremendamente, Pai, para mudar o ambiente da nossa casa, Deus, e ser uma casa cheia de paz, cheia de alegria, cheia de vigor, Pai. Se por acaso no nosso coração estiver frio, perdeu a esperança,
está perdendo a fé, Senhor, e eu te peço, por favor, hoje, Senhor, hoje, renova o nosso coração, renova o nosso coração, enche-nos do Teu Espírito de novo, faz de novo, opera de novo, Senhor, nossas vidas, e a chama que está apagada, reacende dentro de nós, Pai, e que isso mova nossos olhares, nossa perspectiva de vida, que nós possamos ver a Tua graça por onde nós estivermos, e se por acaso tivermos um ambiente carregado, que a graça que está em nós, chegue no lugar, e o lugar seja alterado, porque o Senhor está em nós, Cristo em nós, a vida do Senhor flui, Cristo em nós, há poder nas nossas palavras, porque o Senhor fala através de nós, em nome do Senhor Jesus, Pai, que a vida do Senhor flua através de nós, em nome do Senhor Jesus, essa é a minha oração, amém e amém.